Sem dúvida que a família é um dom maravilhoso, é um presente maravilhoso que Deus deixou neste mundo. É interessante que a família é o único retrato da Trindade. Deus não deixou outro retrato, deixou a família, o relacionamento, esposo, esposa, filhos, como uma imagem trinitária da liderança do pai, a liderança de Deus Pai, a liderança do marido, a esposa representando o filho submisso, o filho, a esposa submissa ao seu marido, e os filhos, de alguma maneira, como elo vínculo do Espírito. Belíssima essa imagem. Essa imagem tem sido duramente atacada nos últimos anos. Por milênia, se entendia que o casamento deveria acontecer entre um homem e uma mulher, tradição judaico-cristã antiguíssima, até recentemente, aí uns 30 anos atrás, isso começou a ser demolido, e com a quebra da heteronormatividade, todo tipo de bizarrice imaginável, tendo não o céu como limite, mas o inferno como limite, casamento de um tipo, de outro, casamento com animal, casamento com árvore, casamento gay, por aí afora. Mas essa igreja proclama a verdade da palavra. O mundo todo pode pensar, mas nós pregamos a Bíblia. A Bíblia é santa, o que a Bíblia diz. Enquanto estivermos aqui, estaremos pregando a verdade. Doa quem doer. A essa luz, o ECC, Encontros de Casais com Cristo, tem promovido uma conferência da família. Sábado tivemos o privilégio de ver namoros santos, como que o namoro deve acontecer. Hoje de manhã, trabalhamos questões de dificuldades. Quando as dificuldades na família acontecem, e elas são corriqueiras, ninguém passa incólume neste mundo. Todos nós atravessamos batalhas e lutas. E hoje à noite, quando essas lutas parecem não cessar, quando a gente parece que o deserto, a vida é transformada num deserto, que entra ano, sai ano e nada muda, o que fazer? E amanhã de manhã a festa continua, você está convidado a conviver e trabalhar com famílias na igreja local. Para tanto, amanhã à noite, eu disse amanhã de manhã, me perdoem, vocês já devem estar acostumados com gafes meus, né? Amanhã à noite, nós teremos então o encerramento da nossa conferência. Eu queria chamar o professor David Merck aqui à frente, um colega querido, que Betina e eu temos tido o privilégio de conhecer, inclusive ficamos hospedados na última ocasião em São Paulo, na casa dele, fomos muito abençoados. A irmã Carol, que vocês já conhecem, a missionária, pode ficar de pé uma última ocasião, missionária Carol Merck, obrigado pela presença, trouxeram 6 malas de livro, e até onde eu saiba, 80% já foi, mais do que isso. Que bênção, temos sido muito abençoados por este casal, servos da cruz. Eu queria mais uma vez te apresentar ao Senhor, para que Ele fale pela tua boca, que tu diminuas e o Senhor cresça, que Jesus Cristo seja visível pelos teus lábios. Pai, que as palavras dos lábios do meu irmão e o meditar do seu coração sejam agradáveis a ti, rocha nossa e redentor nosso, e todo o povo de Deus diz, fica à vontade, querido. Como nossa irmã diaconisa mencionou em sua oração, essa noite tem sido de festa. A maneira como os irmãos cantam, eu só queria filmar e levar de volta, mandar para nossos amigos, mundo afora. Os batismos, momento de celebração. Então é um privilégio para nós estarmos aqui, para nos debruçar
sobre a palavra de Deus dentro de um tema que nos foi proposto, sobre as tempestades que assolam os nossos lares e as nossas vidas. Eu queria trazer à nossa lembrança hoje, uma lembrança da esperança que nós encontramos quando as tempestades parecem ser intermináveis. Dizem que na Venezuela, uma região chamada o Rio Catatumbo, por causa de uma certa confluência de fatores atmosféricos, há uma tempestade praticamente interminável há séculos. Dizem que a cada ano, 1 milhão de raios batem naquele lugar. Entre 160 e 180 dias por ano, por 10 a 12 horas por dia, 280 raios caem naquela região. É uma tempestade interminável, que poderia ser considerado como uma praga, uma dificuldade, certamente, para pessoas da região, mas ao mesmo tempo dizem que traz seus benefícios. A navegação, tanto de pilotos de avião como de forma fluvial, aproveitam os raios constantes que iluminam a região e norteiam os navegadores. É a região maior produtora de ozônio do mundo inteiro. Então mesmo as tempestades produzem efeitos, como nós veremos nesta noite, efeitos positivos. Mas quando as tempestades se transformam em desertos, aparentemente sem perspectivas, sem fim, quando o desânimo toma conta da nossa alma. Eu gosto muito do texto do livro de Lamentações, capítulo 3, um livro de grande desespero do profeta Jeremias, o profeta chorão. E Lamentações, assim como nós já vimos no Inário de Israel, o livro de Salmos, mais de 40% dos salmos são do povo de Deus no deserto, clamando a Deus: até quando, Senhor, quando esse deserto terminará? Escuta o que diz Lamentações capítulo 3, bem no coração desse livro de lágrimas, em que Jeremias, olhando para a destruição da cidade amada, Jerusalém, diz assim: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto, do veneno, minha alma continuamente os recorda e se abate dentro em mim. E aqui no versículo 21 ele diz: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O que pode nos dar esperança em meio à destruição, os ataques satânicos, a destruição da família, as tempestades e os desertos. Ele responde no próximo versículo, quando diz aqueles versículos tão conhecidos: o que pode me dar esperança? As misericórdias do Senhor, a graça de Deus, o amor leal, o hesed do Senhor, que persegue seu povo, como diz Oséias, com laços de amor, que Deus nos persegue, como o salmista no capítulo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, e a sua bondade, a sua misericórdia me perseguem. Deus não me deixa em paz, pela sua misericórdia e a sua graça, não tem fim. São a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Meu amigo, o deserto tem fim, mas a misericórdia de Deus não. Essa é a nossa esperança. Quando as tempestades se transformam em desertos e persistem em nossa vida, diz o texto: renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Mesmo em meio ao deserto, que parece interminável, podemos renovar a nossa esperança pelo fato de que nosso Deus é soberano. Ele forma seus filhos, Ele forma seus líderes no deserto.
Todos os grandes homens e mulheres da palavra de Deus passaram pelos desertos. Eu não conheço homem ou mulher de Deus grandemente usado por Deus na Bíblia ou na vida que não foi quebrantado, humilhado às vezes e às vezes por muito tempo chamado deserto. Podemos resumir a lição que veremos nesta noite nessas palavras: Deus forma seus filhos, Deus forma seus líderes no deserto, inevitavelmente. Todos nós passaremos por esses momentos. Vamos definir exatamente o que é deserto. O deserto são momentos da vida em que nós experimentamos fracasso, isolamento, desânimo, rejeição ou circunstâncias adversas que parecem intermináveis. Não são, mas no momento nós achamos que nunca vamos sair dessa. Quando você ouve a palavra deserto, o que vem à sua mente? Eu anotei várias palavras aqui, talvez você identifique com uma ou mais delas. É um lugar inóspito, eu não quero morar no deserto. É um lugar de isolamento e de solitude, onde às vezes eu até penso que Deus me abandonou. Um lugar de desconforto, sem perspectivas, sem saída, desorientação, porque parece tudo igual e nunca termina. Um lugar seco, de extremos, à noite muito frio e de dia quente demais. E dilacera a minha alma com essas mudanças climáticos circunstanciais. Um lugar de sofrimento, um lugar de monotonia, um lugar que parece interminável. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, qual deserto que talvez esteja passando, ou já passou, ou certamente passará. Eu fico pensando nos batizados nesta noite. Pessoas que ficaram diante do abismo do inferno, carregados com seus próprios pecados, e tomaram aquele passo de fé que deram testemunho sobre o abismo do inferno com uma única esperança: Cristo é suficiente. E esse passo de fé, arrependendo-se de tudo em que dependia do passado, voltando-se para Jesus, arrependimento e fé. E esse momento em que você tomou um passo no que parecia escuro, nos braços de Jesus, e Ele te salvou, essa nova vida em Cristo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e pessoas aqui que vieram presenciar os seus amados, Deus te chama nesta noite para tomar o mesmo passo, mas diferente do que muitas igrejas assim chamadas, mas que são fajutas e não igrejas, com doutrinas falsas que prometem que o cristão não passa por sofrimento, não experimenta o deserto, e se você está passando é problema teu, falta de fé. Isso não está na Bíblia, meu irmão. Todos os grandes heróis da fé passaram sim por tudo isso. Talvez no seu caso, nesta noite, sejam questões de desemprego, conflitos conjugais, um filho que te fez passar vergonha, virou as costas para você, para a igreja, para tudo que você considera santo. A luta com problemas crônicos de saúde que não vence. A infertilidade, para várias heroínas da Bíblia, foi um deserto. Crises financeiras, o cuidado de familiares doentes, acamados, talvez há anos, crianças com alguma deficiência.
E você não tem perspectiva disso terminar para o resto da sua vida. Não deixe de ser um deserto. A morte de entes queridos que nunca vamos esquecer. É outro tipo de deserto. Mudanças da vida que alguns chamam de pontos de estresse em nossas vidas, mas também podem ser desertos. E talvez pior que muitos desses é o próprio fracasso, desertos causados pela nossa culpa, meu irmão, meu amigo. Mesmo assim, Deus é fiel, suas misericórdias nos perseguem com laços de amor. Eu afirmo categoricamente para todos nós, para nos encorajar, Deus é mais glorificado em sua vida no deserto do que na bonança. É muito fácil no paraíso, na vida boa, quando tudo corre muito bem, Deus é meu único e suficiente Salvador. Mas quando você passa pelo vale da sombra da morte, esse o vamos ver da vida cristã. Deus é mais glorificado em nós, quando nos agarramos nele, quando não entendemos absolutamente nada, quando o deserto parece interminável, e pela fé nós nos agarramos nele, na pessoa de Jesus, que é nossa âncora, nossa rocha. É agora, mais que nunca, que precisamos dele. Deus é mais glorificado em nós, no deserto e nas tempestades, do que na bonança e na paz. Eu contei para os irmãos um pouco da minha juventude, da minha infância e adolescência. Havia muitas brigas em casa, uma família que não deixava de estar na igreja todos os domingos. Mas infelizmente, por causa do desemprego, problemas muito sérios financeiros, meus pais tentaram afogar os seus problemas na bebida. Ninguém suspeitava isso, a não ser as pessoas que passavam na frente da nossa rua nos Estados Unidos e viam pilhas de garrafas vazias, ou que ouviam talvez os gritos dentro de casa, as portas sendo batidas, e algumas vezes tiros dentro de casa. Por anos eu chorava no meu travesseiro à noite: Deus, mude a minha família, protege minhas 3 irmãs mais jovens. Eu me sentia responsável por elas. Demorou anos. De fato, eu já tinha mais de 30 anos quando Deus libertou os meus pais do alcoolismo e transformou a nossa família. Mas aqueles anos foram difíceis. Eu queria que a minha esposa contasse um pouco também de um deserto que nós enfrentamos alguns anos atrás. Em 2016, nasceu uma netinha, filha da nossa filha adotiva. Nós estávamos na Coreia do Sul quando ela nasceu e ninguém suspeitava nada, mas logo após o nascimento dela, descobriram que ela tinha um sério problema no coração. Ela acabou ficando 7 meses no hospital, 4 desses na UTI. No meio disso tudo, o marido da nossa filha abandonou a família, disse: não quero saber mais disso tudo. Eles já tinham um filho com uma deficiência, e agora essa filha. Quando estava chegando perto da hora dela receber alta, ficou muito óbvio que a nossa filha não tinha capacidade nenhuma de cuidar da pequena Radassa, nossa neta. Ela tinha traqueostomia, era alimentada por sonda, dependente de oxigênio, precisava de cuidados de cada 2 horas era o tempo maior que ela não precisava de nada. O restante do tempo era direto o cuidado dela. Então, o que nós combinamos é que a nossa filha cuidaria do filho dela e nós, então, iríamos assumir a Radassa. Foi um tempo muito difícil, porque Deus havia acabado de dar um ministério para nós internacional. Era para a gente viajar muito. E agora Ele também nos deu uma bebê
que me prendia dentro de casa, nem saía da minha casa, porque ninguém mais sabia cuidar da Radassa. Foi um tempo de muita dúvida, questionamento. Deus, como assim? Como é que o Senhor nos dá duas coisas impossíveis de fazer? Nossa filha caçula voltou dos Estados Unidos, onde ela trabalhava, para nos ajudar, porque era impossível uma pessoa só cuidar da Radassa. E começamos a passar por esse tempo, presos dentro de casa, cuidando de uma bebê que já tinha 7 meses e não pesava 3 quilos. Foram 2 anos de muita luta, muito cuidado, e finalmente parecia que Deus estava resolvendo toda a situação. Nosso filho, pastor nos Estados Unidos, iria adotar a Radassa, estava dando tudo certo, finalmente estava marcada a cirurgia que iria resolver a situação dela, e nós começamos a ver uma luz brilhando no final do túnel, muito alegres, porque Deus, mesmo naquele tempo tão difícil em que nós não queríamos passar por aquilo, mas Deus estava resolvendo tudo. Chegou o dia da cirurgia e nós muito animados por causa disso. Só que, horas antes de entrar no centro cirúrgico, a Radassa teve uma parada cardíaca, voltou. A segunda, voltou. A terceira, e Deus a levou. E ficou um questionamento: Deus, como assim? Por que tudo isso? O porquê eu não sei, eu não posso responder. Mas Deus nos ensinou tanto durante aquele tempo. E mesmo em meio às lágrimas e às saudades, e nunca queríamos que acontecesse tudo isso. Mas a gratidão, Deus, muito obrigado por nos ter dado este presente de conhecer essa menininha tão preciosa, de sermos abençoados por tudo isso, o tanto que o Senhor nos ensinou. Muitas manhãs eu acordava falando: Deus, eu não entendo nada, eu não gosto disso, mas eu confio. Então me dê a força para aguentar hoje. E olhando para trás, nós só temos o agradecimento por tudo aquilo que Deus nos ensinou naquele tempo tão difícil. Obrigado. A pergunta para nós nesta noite é: como é que Deus usa o deserto em nossas vidas? Como nós persistimos quando o deserto não tem fim? Eu quero deixar 3 reflexões, alguns textos, antes de celebrarmos juntos o nosso Salvador, na ceia do Senhor, uma lembrança da esperança que temos mesmo em meio ao deserto. O deserto ganha nossa atenção, revela nosso coração e nos encaminha para a perfeição. Vamos pensar no primeiro item aqui, como Deus usa o deserto. O deserto ganha nossa atenção. Quantos de nós já acordamos, talvez num lugar diferente, ou talvez a nossa amada esposa mudou o arranjo de móveis, e nós vamos para o banheiro no escuro, quando de repente, estamos de sonolentos, acordadíssimos. O sofrimento é assim. O deserto é assim. Escuta o que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 12. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, tudo que Deus tinha feito em e através de Paulo, e visões do céu, do terceiro céu, e coisas que ele poderia ser esbarrado, dependido, e Deus fala: calma, meu amigo, baixa a bola. Foi-me posto um espinho na carne, mensageiro, anjo de Satanás, ou talvez uma pessoa
que o irritava, era como espinho na carne, e não saía. A provocação, a incitação, a tristeza, ou talvez um mal físico. Paulo, que sofreu, nós sabemos que há problema nos olhos, provavelmente depois de levar 39 chicoteadas nas costas, tantas vezes na vida, talvez tudo isso acumulou, e Deus, ele queria só ser livrado disso, mas Deus disse não, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, e Deus disse não para o seu servo. Ele não reivindicou, ele não decretou, ele não declarou, em nome de Jesus, eu sou mais que vencedor. Não, calma, Paulo. Você vai caminhar comigo no deserto, para chamar sua atenção, para te acordar, para te humilhar, para você ser dependente do Senhor. Os momentos que eu olho na minha história de vida, contamos sobre 2, mas são vários outros, em que mais nos apegamos no Senhor, foram nos desertos. Nabucodonosor, no livro de Daniel, experimentou isso. Vocês que conhecem a história, ele que se exaltava tanto, não é essa grande Babilônia que eu fiz para minha glória, a glória do meu poder, não é essa grande cidade que eu... Virou bicho, por 7 anos, de deserto, comia grama do chão, virou bicho até aprender a ser chamado a atenção. Não é sobre nós, não a nós, mas até o nome da glória. O deserto ganha nossa atenção, expõe ídolos do nosso coração. O deserto toca muitas vezes em coisas que são importantes demais para nós. Se você olhar no texto bíblico, nós não vamos olhar todos esses textos, só de passagem. Deus forma seus líderes no deserto. Se você está no deserto, você é filho de Deus que está sendo esculpido à imagem de Jesus, se você crê nele. José, com 17 anos, vendido à escravidão pelos próprios irmãos, sofrendo injustiça, rejeição, foi o deserto dele, e ficou muito tempo no Egito. Moisés, 40 anos no deserto, aprendendo que ele não era ninguém, na sua autossuficiência, sendo criado no palácio, libertador do povo. Ana, em sua angústia de infertilidade, e a outra esposa do seu marido, implicando com ela atorando tudo isso. Davi, um fugitivo por anos, sendo perseguido, sendo ungido do Senhor. Elias, por anos no deserto, e sendo rejeitado, mesmo depois do maior sucesso da vida ministerial dele, como profeta. Oseias, atorando uma esposa infiel, gerando filhos do adultério. Daniel, exilado com 17 aninhos, no certo sentido, para Babilônia, e nunca mais o deserto dele terminou do cativeiro, nunca mais Daniel volta para a terra prometida, uma língua estranha, culturas diferentes, um cativo como jovem, que nunca voltou. O deserto nos acorda, chama nossa atenção, mas no deserto também revela o nosso coração. O livro de Deuteronômio, falando do povo de Israel no deserto, diz exatamente isso. Deuteronômio 8, 2 e 3 diz assim: recordar-te-ás, Deus falando para o povo de Israel, no deserto, de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar,
para te provar, mas notem, para saber o que estava no teu coração. Não é que Deus não sabia, é que nós não sabemos, e o deserto muitas vezes, como nós tratamos hoje de manhã, quando a areia é removida pelas tempestades de areia, e o que fica, o que está no nosso coração, ídolos erguidos, cobertos, disfarçados muitas vezes, mas presentes mesmo assim. Eu preciso saber o que está no meu coração para tratar desses ídolos. Para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, te deixou ter fome, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus. O sofrimento revela muitas vezes o que está em nosso coração. Interessante que Salmo 139, que começa dizendo: Senhor, tu me sondas, tu me conheces, e termina o Salmo, o desfecho, falando: Senhor, sonda-me e me conhece. Espera aí, o Senhor já faz isso? E agora ele diz para o Senhor fazer o que está dizendo: Senhor, eu quero saber. Eu quero que o Senhor revele para mim os ídolos do meu coração, o que é importante demais na minha vida. Sabemos que o coração é enganoso, maldoso, mas o Senhor prova o coração, o Senhor vê o coração. Eu gosto demais de um versículo em Provérbios, isso é muito bom para os pais também. Provérbios 20, versículo 5, e dentro do tema do ano, aconselhando-vos uns aos outros, Provérbios 20, versículo 5, diz assim: como águas profundas são os propósitos do coração do homem, as intenções, as motivações, às vezes a própria pessoa não sabe, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. O conselheiro bíblico usa a palavra de Deus, aquela espada de 2 gumes, não para nos consolar, corta indo, corta voltando, faz um raio-x do nosso coração, a exposição pura da palavra de Deus, expõe nosso coração diante do Senhor, e depois nos leva para o trono da graça. Para os pais, essa é a nossa tarefa. Na educação dos nossos filhos, nosso alvo não é inflar a autoestima e a autoimagem do nosso filho. Nosso alvo é um processo, coração cruz, mostrar para o filho, pelo ensino, pela instrução, pela disciplina também. A maldade do seu coração, sua carência, mas sempre apontar mais Jesus, mais Deus sendo rico em misericórdia, e nós, filhos, estando mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida. O deserto revela nosso coração. 1 Pedro diz: amados, eu falo para os batizados nesta noite, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Você deve ter falta de fé se você está sofrendo, passando. Não, isso é normal. Jesus vai ser glorificado em sua vida, quando em meio ao deserto você se agarra mais e mais nele, e não nas circunstâncias. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis, exultando. Sabe o que o deserto faz? Além de revelar ídolos em nosso coração, o deserto tem algumas funções. Primeiro, de fazer com que nós conheçamos a nós mesmos, as nossas motivações, os nossos ídolos. Segundo, de conhecer o nosso Deus fiel em meio ao deserto. E terceiro lugar, para que sejamos mais parecidos com Jesus. Olha na sua Bíblia um texto fantástico nesse sentido, no livro de Hebreus, capítulo 5.
O autor e consumador da nossa fé, o mesmo que sofreu e foi aperfeiçoado. Jesus aperfeiçoado pela experiência, como nosso sumo sacerdote, assim como nós. Hebreus capítulo 5, versículo 7. Hebreus 5, versículo 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, o deserto de Jesus, no jardim do Getsêmani, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, Deus atendeu, Deus ouviu o seu Filho amado, e Deus disse não para Jesus. Embora sendo filho, aprendeu pela experiência própria a obediência no sofrimento, no deserto, para ser nosso irmão e sacerdote. Pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus passou pelo deserto e o fim foi glorioso. Isso nos leva para a última lição que nós encontramos nesses textos. O deserto nos chama a atenção, nos acorda. O deserto revela o meu coração e seus ídolos, mas o deserto nos encaminha para a perfeição, a imagem de Cristo. Escuta o que diz Tiago, capítulo 1, um texto clássico que você conhece com certeza, muitos pelo menos. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. A ideia do texto aqui é de sermos emboscados por provações de muitos tipos, grandes, pequenos, e parece que é tudo de uma vez, avalanche, emboscada, alegria. Por quê? Porque vocês sabem que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Esse é o nosso tema, persistindo em meio aos desertos. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Não desista, não caia fora, para que sejais perfeitos, maduros, íntegros, em nada deficientes. O sofrimento Deus usa para esculpir a imagem de Jesus em nossas vidas. Certa vez uma senhora foi visitar um ourives, trabalhava com prata e fazia obras maravilhosas, mas parecia que ele sabia exatamente o momento certo de retirar do fogo refinador a prata. E ela perguntou: mas mestre, senhor, como é que o senhor sabe o momento exato para retirar do fogo refinador a prata? Ele disse: é simples. Quando eu vejo minha imagem refletida na prata, eu sei que é a hora de retirada. Deus faz isso conosco. Está nos refinando. Trabalho duro. Às vezes parece não ter fim. Ele é mais glorificado como prata quando nós ficamos do fogo. Essa ideia da palavra bíblica, perseverança, é algo que nós percebemos nitidamente no texto clássico que eu convido você abrir comigo, Romanos capítulo 8. Infelizmente um texto citado um tanto levianamente, às vezes. Todas as coisas cooperam para o bem. Qual o seu problema? Eu sei que está de luto, mas você é mais que vencedor em Cristo. Calma. Calma. Romanos 8, 26.
fala da intercessão do Espírito por nós em meio ao deserto, quando diz também o Espírito, semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, nem isso nós conseguimos na fraqueza da carne, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Qual o mistério? Para que, Senhor? Qual é a intercessão? O que o Espírito pede? O texto responde: sabemos que todas as coisas, falando de sofrimento, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para quê? Para serem conformes à imagem do seu Filho. Todas as coisas cooperam para o bem, no sentido de que nós sejamos parecidos com Cristo, o reflexo dele no fogo refinador, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos nós. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas no deserto? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu queria passar uma imagem que o irmão Omar mencionou comigo. Karine, pode passar para a escultura, que eu vou terminar com essa ideia, antes de celebrarmos a ceia. O processo divino, em que todos nós, uma vez que abraçamos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, é como um bloco de mármore. Eu vou pedir para minha esposa chegar só para ilustrar e terminar. Como que Deus nos encaminha para a perfeição? Dizem que o grande escultor mor, Miguel Ângelo, recebeu uma pedra de mármore que durante décadas outros escultores haviam tentado extrair alguma imagem. Era um bloco fenomenal, mas tinha defeitos, até tinha marcas de outros escultores. E quando indagado como é que Miguel Ângelo conseguiu extrair daquela pedra fantástica, mas defeituosa, a imagem da sua escultura Davi, ele disse: eu simplesmente olhei e tirei tudo que não parecia o meu Davi. Sabe o que o Espírito Santo diz à luz do texto de Romanos 8? Ele, o artista escultor mor, ele vê a imagem de Cristo Jesus, também intercedendo por nós, mas em sintonia com o Pai, e com o objetivo de esculpir em vida a imagem de Cristo. Na hora que nós abraçamos Jesus como Salvador, impressa está a imagem de Jesus nesse bloco informe, e em vida o Espírito de Deus usa a palavra de Deus através de circunstâncias, desertos, sofrimentos, para tirar tudo que não parece Jesus. Se nós não nos submetermos à talhadeira divina, se espantamos em nome de Jesus todo e qualquer tipo de deserto, se fugimos da atuação do Espírito em meio às dificuldades, nós não vamos ser colaboradores. Deus não será glorificado pela imagem do seu Filho amado em nós. Esse é o processo a que todos nós devemos nos sujeitar. A lição para nós é que Deus usa o deserto em nossas vidas para aperfeiçoar nosso caráter e nos aproximar a Ele. Quando os desertos e as tempestades persistem em nossa vida, é uma oportunidade de sermos mais parecidos com Jesus. Ou podemos dizer novamente que Deus forma seus filhos, seus líderes no deserto. Não fujam.
Deus é mais glorificado em sua vida no deserto quando você se agarra em Jesus, mesmo não entendendo nada, e muitas vezes não vamos entender. Diante do abismo do inferno, nos vimos condenados, maior deserto da vida. E a grande maioria nessa sala, mas provavelmente não todos, arrependeu-se de tudo que dependia para a vida eterna. Tomou um passo de fé única e exclusivamente sobre Jesus e mais nada, para Ele receber toda a glória. E agora começa a nossa caminhada. Pelos desertos, pelo vale da sombra da morte, mas com Cristo. Nós vamos celebrar isso essa noite. E nós vamos cantar sobre isso. Que Deus nos abençoe.